Boa tarde a todos de novo. Eu vim aqui para debater algo que é muito importante para todos nós, servidores públicos. Eu acho que todos nós estamos... E eu já puxo o emendo com a manifestação tanto da Thaís, principalmente voltando à questão da inteligência artificial. Nós vemos aí na digitalização plena de todos os serviços públicos, em que nós nos tornamos não só servidores federais, o conjunto da sociedade está sob a égide do Big Brother, o SOGOV. Todo mundo precisa lá, carteira de vacina precisa ir no SOGOV, CNH precisa ir no SOGOV, a certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito, vai lá buscar no SOGOV. Nosso cadastro e a nossa validação cadastral através do SOGOV. E o trabalhador da iniciativa privada também é refém da inteligência artificial no meu INSS. O meu INSS que pedem, por favor aí pessoal, quem quiser conversar, então pedem que o trabalhador rural lá do canto do Brasil vá ter acesso ao meu INSS se ele não é digitalizado. Nós temos 30% da população brasileira excluída digitalmente e tem que usar todos esses mecanismos para se habilitar como cidadão. Então, nós temos que trabalhar sobre isso, muito calmamente, mas, acima de tudo, voltarmos a ter a dignidade, o contato e a permissão que o serviço público chegue no cidadão. Nós sabemos que o serviço público foi desmontado ao longo dos últimos anos, que nós temos carência de pessoal em todos os órgãos, começa até pelo nosso órgão, pela Receita Federal, mas o INSS também, os próprios, não há funcionários, há uma estrutura extremamente vulnerabilizada, mas, ao mesmo tempo, nós temos que permitir que o cidadão comum não fique refém de advogados, de outras instituições, de golpistas, principalmente. Então, essa é uma preocupação. E, sobre o que disse a Mariel, e eu havia comentado, eu acho que nós também temos que, no Senado Federal, questionarmos a contribuição sobre bens e serviços. Nós temos uma estrutura de orçamento da Seguridade Social que tem lá contribuições bem definidas, destinadas para a sua cobertura, principalmente para o regime geral, e isso está sendo esfacelado com essa nova estrutura. No que diz respeito aos servidores públicos, eu nem vou mostrar slides pela dificuldade, mas recuperar um pouquinho. Alguns dos senhores podem ter lembrança daquilo que, no âmbito da União, nós passamos e serve da nossa história. Nós temos lá na gênese dos regimes próprios, nós temos o decreto 288 que criou o IPASE. Nós tínhamos o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e isso lá em 1938. Lá naquela oportunidade, já se criava um modo de contribuição, mas era uma contribuição para quê? Era uma contribuição somente para garantir pensão para o cônjuge, pensão para filhos até 22 anos, na época, pecúlio, seguro de renda e seguro de morte. Enquanto isso, as aposentadorias dos servidores eram bancadas pelo orçamento. Mais adiante, em 64, começaram a ver que, primeiro, todos os institutos, que na época eram 6 institutos e mais o IPASE, 7, tinham muito dinheiro nos seus cofres. Começaram a se apropriar, isso já sabe, faz parte do anedotário nacional sobre a história da Previdência. Mas, em 64, em plena Revolução, foi criado um grupo de trabalho, uma comissão para reformular o sistema previdenciário. E, no fim, fundiram todos os institutos de aposentadorias e pensões no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E a Lei 3.807, lá de 1960, mais precisamente de 26 de agosto, instituiu a Lei Orgânica da Previdência Social, unificando a legislação desses institutos todos. E um decreto, 6 anos depois, uniu os institutos. Uniu os institutos que eram
e a PM, e a PC, e a PB, e a PI, e a PTEC, e a PTEL também tinha. Mas, e daí? E o IPASE, onde é que desapareceu? Ele não foi absorvido no INPS, mas ele tinha patrimônio, tinha fundos. Daí no Simpas, em 1977, eles simplesmente destinaram os recursos do IPASE para o INPS, para o INAMPS e para a LBA. Distribuíram patrimônios e recursos para esses órgãos e o nosso dinheirinho, principalmente o servidor da União, foi para o que hoje estão falando do arcabouço, né, para o calabouço. E não temos mais a reserva que havia na oportunidade. E depois continuou. E daí, ao fim e ao cabo, nós chegamos a 1988, em que, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 19, permitiram hoje, que ainda está em debate, as entidades estão querendo saber quais são os efeitos daquele artigo 19 que permitiu que todos os trabalhadores seletistas que estavam há mais de 5 anos no serviço público poderiam se transformar em estáveis. Ou seja, até 1993, só na União, cerca de 600 mil trabalhadores se transformaram em estáveis, com todos os direitos dados aos servidores que tinham ingressado sob a égide do serviço público. Isso impacta até hoje. Impacta as contas que definitivamente contribuem para o desequilíbrio atuarial do regime próprio de previdência social da União. Além de tudo, né, nós vimos aí que hoje o próprio STF já se manifestou que o fato dele ser estável não permite que ele não faça jus à paridade, já há um debate e um aprofundamento disso, mas isso, se nós olharmos lá a conta que existe de folha de salário dos inativos da União, esses servidores estão lá, ou seus herdeiros, ou seus sucessores, né? Estão todos. Daí nós chegamos numa outra situação. E como que começamos a contribuir também, além daquela contribuição que havia no IPASE, que com a extinção do IPASE, ou absorção do seu patrimônio e renda, nós voltamos a contribuir. A doutora Thaís já falou, nós tivemos a PEC 3, mas olhe bem, como é que surgiu não, a PEC não, a Emenda Constitucional 3 de 1993. Ela, na realidade, foi oriunda de uma PEC de número 48, lá de 1991. Casualmente, eu fui pesquisar isso, assinada pelo, hoje, novamente, deputado Luiz Carlos Raul. Só que a PEC original dele, que foi apresentada em 8 de novembro de 91, ela somente tratava de questões tributárias. Ela tratava dos artigos 146, 149, 150, 153 até o 161 da Constituição. Foi para a CCJ, com o relator Nilson Gibson, foi admitida em abril de 92, depois teve uma comissão especial em que o Benito Gama relatou, e que ela foi aprovada em dezembro de 92, e depois no plenário também, em fevereiro de 93, foi aprovada em 2 turnos. E daí incorporaram, na comissão especial, o tratamento ao artigo 40 da Constituição. Depois foi ao Senado, onde na CCJ o relator foi o senador José Fogaça, e depois no plenário, casualmente, do Senado. No primeiro turno foi aprovada por 66 votos a 8 e no segundo por 64 a 11, tendo sido promulgada em 17 de março de 93 como Emenda Constitucional 3 de 93. E o que trazia essa Emenda Constitucional? Já foi abordado aqui. No artigo 1º, determinava que a Constituição Federal passaria a vigorar com a seguinte alteração, mudando a redação do parágrafo 6º do artigo 40, dizendo, isso é governo Itamar já, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas
com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores na forma da lei. Daí surgiu uma lei, né? Surgiu uma lei, foi editada em 99, a Lei 9783, que falava lá que a contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo e dos pensionistas para manutenção, etc., será de 11%. Essa lei foi fulminada no STF, através de uma ADIM de 99, e nós, depois, para sucedê-la, veio uma lei 10.887. Esses dados todos são de slides que depois, quem quiser, nós passamos a todos vocês, mas ao fulminar o STF essa lei, ele simplesmente diz que reconhece a inconstitucionalidade da contribuição para o custeio da Previdência dos servidores públicos inativos e pensionistas no acordo que foi publicado em março de 2004. Só que, antes disso, nós temos a Emenda Constitucional 41, de exatamente 19 de dezembro de 2003, e que, de novo, convalida, sob o aspecto da solidariedade, a contribuição no artigo 40, e esse artigo 40 dizendo que o sistema, e isso tudo nós estamos vivendo, uma sequência de fatos que começou lá com o FHC, com os acordos com o FMI. Os acordos com o FMI, principalmente os dois últimos, exigiam medidas de ajuste fiscal em que deveriam ser taxados com maior volume de percentual os servidores ativos, mas em especial os servidores aposentados. Tudo isso veio numa sequência histórica que encaminhou aquilo que nós já sabemos, né? Quais são, e hoje nós estamos no debate de novas regras fiscais, quais são as principais contas para o ajuste fiscal de todo e qualquer orçamento da União. Não é a conta do serviço da dívida pública federal. Não é a conta do investimento que cada vez mais se reduz e já é ínfimo. Não pode ser a conta do regime geral de previdência, porque tem uma determinação constitucional que ele deve manter o seu poder aquisitivo, ou seja, reajustada pelo INPC. Então, estoura onde? Estoura na conta de folha de salários e encargos dos servidores públicos. Por quê? Porque é mais fácil. Por isso que nós vivemos, nos últimos 5 anos, sem reajuste. Por isso que agora estamos a duras penas, apesar de termos perdido, desde 2010, cerca de 53% do nosso poder aquisitivo, nós estamos levando para a mesa de negociação, e casualmente amanhã haverá uma reunião em que nós, com certeza, com as novas regras fiscais, teremos muito pouca recomposição do nosso poder aquisitivo. Então, isso é uma preocupação. Por quê? Porque sempre caiu. E não é o governo progressista ou o governo liberal. Todos os governos veem servidor público como conta de despesa. E o inativo mais ainda. E na emenda 41, estava lá muito claramente, também no seu artigo 4º, que os servidores vão continuar contribuindo, e daí tinha a limitação de até 60%, né, para os servidores, 60% dos benefícios do regime geral, o teto, e por aí vai. Depois nós tivemos uma emenda, uma MP, que foi transformada na lei que rege os regimes próprios, a MP 167 de 2004, que se transformou na lei 10.887, que fixa lá como será a contribuição dos servidores com os 11% na época. E daí surgiu o quê? A PEC 555 de 2006. Em 8 de junho de 2006, o então deputado federal Carlos Mota, do PSB de Minas Gerais, apresentou uma PEC simples. Estava lá simplesmente, fica revogado o artigo 4º da Emenda Constitucional 41. Deu um rebuliço. Até se constituir uma comissão especial para debater isso, nós chegamos a 2010, depois de um debate na admissibilidade na CCJ da Câmara e depois numa comissão especial, com um parecer terminativo do nosso
falecido e em memória saudado aqui, deputado Arnaldo Faria de Sá, que ele muda um pouco. Ele muda as regras e lá estão que a contribuição não será cobrada na hipótese da invalidez, que ela terá seu valor reduzido em 20% a cada ano a partir do 61º aniversário do titular e que deixará de ser exigida quando o titular do benefício completar 65 anos. E isso está lá ainda. Está lá pronta para votação, com todos os seus acréscimos, e eu fui pesquisar, quem quiser entra lá, PEC 555/2006, e vê que tem 302 requerimentos de entrada na ordem do dia dessa matéria. O último, inclusive, é do deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do DF, apresentado agora em 28 de março de 2023, em que ele expressamente solicita a inclusão na ordem do dia da PEC 555A, que já é o A, porque é o resultado do parecer do Arnaldo, do senhor Carlos Mota, que revoga originariamente o artigo 4º da Emenda Constitucional 41. Portanto, nós temos, essa é a luta, mas a luta também precisa do quê? Precisa de mobilização. Lamentavelmente, nós não estamos mobilizados para isso. Agora há pouco, no mês de maio, inseriram lá na plataforma do Brasil Participativo, no GovBR, nós fizemos grandes campanhas em todas as redes sociais, em todas as entidades de classe, de que nós deveríamos trabalhar para inserir como uma das premissas ou de umas bandeiras a serem inseridas no Brasil Participativo o seguinte termo, no PPA para 2024, 27, em que 200 mil pessoas participaram, exatamente esse assim, fim da contribuição previdenciária incidente sobre aposentadorias dos servidores públicos e seus pensionistas. Quantos somos nós, servidores públicos, das 3 esferas de governo? 11 a 12 milhões de brasileiros. Lógico que a grande maioria, principalmente os inativos, estão recebendo muito pouco, uma média salarial reduzida, não sofre desconto. Os da União estão abaixo do teto do INSS, e pensionistas, e nos estados e municípios também a média salarial é muito reduzida. Mas, sabe quantas pessoas referendaram a inclusão desta consulta no Brasil Participativo? Uma vergonha, né, gente? Menos de 10 mil pessoas. Se nós consultarmos lá, somente 8.989 servidores, eu imagino, votaram para que isso fosse uma das prioridades do Brasil Participativo, ou seja, do PPA, do Plano Plurianual para 2024, 2027. Então, nós não estamos mobilizados. Nós não estamos mobilizados. E a Emenda Constitucional 103 veio piorar a situação. Trouxe uma situação de quase confisco ao termos contribuições perto de 22%. E nós já questionamos, houve 6 ADIs, ou ADIs que falam, no Supremo. Todas elas têm sido fulminadas, mantendo as regras da Emenda Constitucional 103. Nós tivemos lá, e até recupero aqui, que é extremamente importante nós termos essa visão, o pessoal lá de fora, eu acho que está bastante... Nós tivemos 6 ADIs, me parece. Me ajuda o Diego, deixa eu ver aqui. E todas elas estão na mão do Barroso. E o Barroso, como relator, está mantendo exatamente o que está na Emenda Constitucional 103. Ou seja, já foi tratado lá a questão do déficit da Previdência, da autocontenção judicial, da deliberação ou premissas fáticas da deliberação legislativa, do caráter solidário, da progressividade das alíquotas, as regras de transição, a pensão por morte, a contribuição de nativos e pensionistas, de ADIs que foram movidas pela Associação Nacional dos Defensores Públicos,
Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Nacional do Ministério Público, dos Procuradores do Trabalho, a própria Anfip entrou com 2, tá? E assim por diante, juízes federais, isso tudo no âmbito dos questionamentos envolvendo a reforma da Previdência. Lamentavelmente, não estamos tendo sucesso, principalmente porque nós não estamos tendo agilidade em regulamentar aquilo que a emenda determinou que regulamentemos. E daí nós temos que aperfeiçoar a PEC 555. A PEC 555 está pronta para votação e nós temos que nos articular para que haja um parecer de plenário já adequando o seu relatório ao que está escrito na Emenda Constitucional 103, em que as alíquotas estão nas disposições transitórias como nunca antes se viu numa emenda constitucional colocar nas disposições transitórias, citar uma lei e colocar percentuais. Nunca tínhamos visto isso. E nesta última reforma inovaram. Então, senhores, o que os senhores parlamentares pedem quando nós levamos a pauta da 555? Eles pedem que nós informemos qual o impacto fiscal dessas mudanças e dessa redução gradativa da contribuição. E eu fui buscar, agora casualmente estava consultando, só no âmbito da União, e uma vez eu vi um colega nosso trazendo números do relatório resumido da execução orçamentária. No âmbito da União, os servidores do Executivo, os civis do Executivo, inativos e pensionistas, contribuíram ao longo de todo o ano de 2022 com 5,6 bilhões. Se fosse na sua integralidade a eliminação ou a isenção da contribuição, seria o impacto, mas não é isso. Nós estamos pretendendo e defendendo, e a Anfip também apresentou uma proposição lá na Comissão de Legislação Participativa, mudando um pouco o conteúdo inicial da própria PEC, em que, como pelo avanço, pela nossa maior expectativa de vida, que haja redução gradativa a partir de 65 anos. 20% a partir do 66º, extinguindo a contribuição aos 70 anos. Então, como se vê, nós teremos um impacto muito menor desse valor que é arrecadado de 5,6 bi. E, para isso, nós estamos levando na reunião do movimento dos servidores aposentados e pensionistas na próxima semana, isso é um spoiler que eu trago, uma proposta. E nós fomos buscar, porque esse era o questionamento, nós fomos no TCU, fomos na Instituição Fiscal Independente, fomos na consultoria legislativa, procuramos alguns organismos que calculam qual seria o impacto, porque nós temos que prever o impacto na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Portanto, tem que ter pelo menos uma estimativa ao levarmos essa pauta para ser novamente incluída na ordem do dia. Nós levaremos, e quem é participante do MOSAP, esteja presente online ou presencialmente na próxima reunião, nós levaremos uma proposta de um economista gabaritado para efetivamente apresentar um trabalho num prazo muito curto do impacto efetivo nas três esferas de governo e nos 3 entes federados. Eu acho que é fundamental para continuarmos levantando a bandeira, que se nós formos comparar, 5,6 bilhões não é nada. É menos do que o conjunto, ou seja, metade do que o conjunto das emendas parlamentares obrigatórias impositivas que está destinado no orçamento de 2023, que lá são 12 bilhões de reais. Então, nós temos que trabalhar com algo perto de talvez, e daí eu não vou fazer, digamos assim, antecipar o estudo do economista, mas nada mais do que 3 bilhões ao ano, numa redução gradativa. Isso, num orçamento, é irrisório e, acima de tudo, vai trazer muito melhor dignidade ao conjunto dos aposentados e pensionistas. Por isso, senhores, é fundamental nós continuarmos mobilizados, levando essa mensagem a cada entidade de servidor público, com essa efetiva
medição do impacto fiscal, mas, acima de tudo, movendo e levantando de novo essa bandeira da PEC 555, em que eu vejo que o Mozap pede a aprovação já, mas, pelo que se viu lá no Brasil Participativo, nós não conseguimos ainda mobilizar muito a nossa massa, que está sendo esbulhada por esse desconto. E uma outra questão e última, todo mundo tem dito, mas temos também a reforma, trouxe aquilo que a doutora Thaís já mencionou, a possibilidade da contribuição extraordinária, mas só para a União. Mas, ao mesmo tempo, permitiu que nós vemos em diversos estados, lá no Rio Grande do Sul é um dos casos, em que já há contribuição acima das pensões e aposentadorias acima do salário mínimo. Por quê? Porque todos os RPPS estão com desequilíbrio atuarial. E, com essa condição, a qualquer momento, e isso está lá atestado nos anexos da LDO, a qualquer momento poderá vir uma contribuição extraordinária sem limite a todos, em especial os servidores públicos da União. Estejamos alertas e mobilizados. Eu acho que é fundamental que nós continuemos essa luta. Muito obrigado.